A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós estamos no curso de especialização para liderança do Ministério Infantil. Essa é a apostila de número 2, o líder e suas atribuições. E essa é a videoaula parte 2. Nós vamos conversar nessa videoaula sobre as responsabilidades do líder e sobre a sua função. Então, se você não viu a parte 1, procure a parte 1 da videoaula e assista essa videoaula parte 2. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu comentário, torne o nosso canal relevante. Isso nos ajuda a ajudar muitas pessoas no Ministério Infantil. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a pessoa do líder nessa apostila 2 e nós vamos falar um pouquinho sobre a função do líder. Então você como líder, você meu irmão, minha irmã, que foi chamado por Deus para estar na liderança, você tem uma função a desempenhar. Então toda vez que o líder não desempenha a sua função de maneira correta, ele prejudica a sua equipe. Então eu preciso entender para que Deus me chamou e o que Deus espera de mim na frente da equipe do Ministério Infantil. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a função do líder no Ministério Infantil. Primeira função do líder, exercer autoridade e não poder sobre a equipe. Então muitos líderes confundem autoridade com poder. Deus te chamou para ter autoridade sobre a tua equipe e não trabalhar exercendo o poder. Pastor, qual é a diferença entre exercer poder e exercer autoridade? O líder que exerce poder sobre a equipe, ele faz a equipe agir por força. Então ele sempre trabalha por força, oprimindo a equipe, chantageando a sua equipe. Então ele força a equipe a fazer algo em favor do Ministério Infantil. E é muito difícil a equipe desenvolver legal com alguém mandando realmente, um líder autoritário que não ouve, que sempre procura dizer eu sou o líder, é eu que mando, vocês têm de fazer dessa maneira. E muitas vezes dentro da equipe do Ministério Infantil, a falta de engajamento, a falta de dedicação da equipe é por causa que o líder está agindo de maneira autoritária, está procurando exercer força na equipe. E a Bíblia diz que a liderança cristã não é por força, não é forçando a equipe, não é tentando obrigá-los a fazer algo ou fazendo chantagem emocional que você vai conseguir desenvolver a tua equipe. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, fomos chamados para exercer autoridade sobre a nossa equipe, não exercer força. Pastor, o que é autoridade? O conceito de autoridade é convencer alguém a fazer algo pela influência. Então as pessoas são convencidas voluntariamente a fazer algo para o Ministério Infantil. Uma coisa interessante do trabalho cristão, ele é um trabalho voluntário, as pessoas se dispõem a abrir mão do seu tempo, abrir mão de estar com a família, abrir mão do seu descanso para fazer algo pelo reino. E isso só é conseguido quando você, meu irmão, você, minha irmã, exerce influência. É aquela coisa, não é faço o que eu mando e não faço o que eu faço, mas dentro da liderança é influência, faça como eu faço, haja como eu ajo, ame a Deus como eu amo, se dedique à oração como eu me dedico. Então essa influência, ela exerce autoridade, as pessoas vão fazer porque vão ver que você, meu irmão, minha irmã, é apaixonado pelo Ministério Infantil, é apaixonado pelo chamado que Deus lhe deu, é apaixonado pelas crianças. Então você faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação, e isso vai causar influência, e isso vai provocar autoridade. Quando você pedir para alguém fazer, ele vai fazer por amor, ele vai fazer voluntariamente. Então, primeira função nossa é termos autoridade vinda de Deus sobre a equipe e nunca forçá-los a nada, obrigá-los a nada. Então isso é muito importante. Então exerça a autoridade de Deus e não haja pela força humana, pelo autoritarismo humano. É isso que Deus espera de nós. Segunda coisa, fomos chamados para ser modelo.
Então, uma coisa importante, Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, você como líder, você deve ser todo modelo de comportamento, de vida cristã, de ação para com o trabalho da obra de Deus. Você deve ser o exemplo. Pastor, mas eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de falha, eu também tenho defeito, tenho falha, não sou perfeito, mas devo buscar fazer o melhor pelo reino, fazer o melhor em favor do trabalho do ministério infantil. Então o líder deve ser exemplo. Então, primeira coisa, como exemplo, trate as pessoas como você quer que as pessoas te tratem. Então, se você quer uma pessoa que te trate com humildade, com submissão, aprenda a ser humilde, aprenda a agir com submissão, e o teu grupo vai te ver como modelo de humildade, modelo de submissão. Então, trate as pessoas como você espera, que você quer que elas te tratem. Então, isso é importante. Outra coisa, para ser modelo, seja o primeiro a fazer. Então, se você for convidar para uma campanha de oração, vai fazer uma lista para essa campanha, que o teu nome seja o primeiro da lista. Vamos sair nas ruas para evangelizar, que você esteja junto com a equipe nas ruas evangelizando. É muito triste a gente ver isso. Às vezes a pessoa quer que a equipe faça, mas ele não é o primeiro a fazer, não é o primeiro a se dedicar a fazer. Então, para ser exemplo, seja sempre o primeiro a fazer, que a tua equipe te acompanhe, que você seja aquele que esteja à frente e eles te acompanhem naquilo que precisa ser feito. Então, para ser exemplo, precisa ser o primeiro a fazer. Outra coisa, se comprometa com aquilo que foi tratado. Então, se você conversou com a equipe e a reunião vai começar às 7 horas, esteja às 6h50, seja o primeiro a cumprir horário, seja o primeiro a se comprometer com tudo aquilo que foi tratado com a equipe. É muito triste, faz reunião com a equipe, se compromete em fazer algo, mas nós olhamos às vezes para a liderança, ela não está comprometida com aquilo que foi acordado. Então tenha compromisso, se comprometa com aquilo que foi acordado com a equipe. Só assim você vai conseguir ser o exemplo da equipe. Então tenha autoridade sobre a tua equipe, seja exemplo para a tua equipe. Outra função do líder, edificar pessoas e não usá-las. Então é muito triste quando as pessoas começam a usar a equipe para atingir o ego pessoal, para atingir fama. Não use as pessoas, edifique as pessoas. Pastor, como é que eu edifico pessoas? Primeiro, compreenda as dificuldades da tua equipe. Muitas vezes um membro da equipe está com dificuldades de locomoção, às vezes tem um problema na família, ele não consegue estar ali no dia marcado, e eu preciso compreender isso. Então não usar pessoas, entender que pessoas são seres humanos que têm limitações, têm fragilidades, têm dificuldade. Então a primeira coisa para você edificar pessoas é compreender as dificuldades da tua equipe, saber ouvir, saber ajudar. Outra coisa, reconheça talentos na equipe, dê oportunidades, delegue funções. Muitas vezes o líder ele centraliza tudo, com medo de alguém tomar o seu lugar, com medo de alguém aparecer mais do que ele. Mas quando eu quero edificar pessoas, eu vou reconhecer talentos, vou dar liberdade para que as pessoas exerçam seus talentos também no ministério infantil, e você vai ver um crescimento na tua equipe, um engajamento, um amor pelo trabalho com crianças. Por quê? Porque você não está usando as pessoas, você está edificando vidas para que o reino de Deus alcance as crianças. Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante na liderança, que é a função do líder, estabelecer entre líder e liderados um relacionamento amigável. Então, muitas vezes, dentro líderes e liderados, tem aquela oposição do chefe que manda e você tem de obedecer. Às vezes a pessoa não faz. Por quê? Porque não tem um relacionamento amigável. Então, meu irmão, minha irmã, seja amigo da tua equipe, esteja ao lado da tua equipe. Como é que eu estabeleço relacionamento amigável? Se interesse pelas pessoas, e é um interesse verdadeiro. É muito triste quando a pessoa chega para você e diz: aí, como que você está? E quando você vai falar como você está, ela muda de assunto, ela sai e nem te ouve. E aí você fala: nossa, só demagogia, só um discurso bonito, não está se importando comigo.
mas se importe de verdade, se envolva de verdade, procure ouvir com atenção, procure ter uma escuta ativa. Como é que você está? Outra coisa, está com dificuldade, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Então isso é muito importante, relacionamento amigável. O líder deve estabelecer esse relacionamento de amizade entre o líder e a equipe. Outra coisa importante, criar um ambiente harmônico. Então, dentro do Ministério Infantil tem coisas que roubam a harmonia da equipe, divide a equipe. Então, tome cuidado com essas coisas. Que coisas são essas? As panelinhas. Você pode ter afinidade, você pode gostar da maneira que alguém trabalha, mas não tenha panelinhas, aquele grupo do líder, aquele grupo que está sempre, não. Tudo que você fizer, convide toda a equipe. Não dá para convidar toda a equipe, então não convide ninguém, mas cuidado com essas panelinhas, porque pode destruir a harmonia do teu grupo. Outra coisa importante, fofoca. Então, falar da vida de A, de B, não permita isso. Percebeu alguma coisa desse tipo, tira logo, acaba logo com isso, porque isso vai destruir a harmonia do teu grupo. Outra coisa importante, percebeu que está tendo dificuldade, está tendo atrito entre membros da equipe, chama o irmão, chama a irmã, conversa, procura saber o que está acontecendo, procura resolver logo os atritos, não deixe para depois, porque infelizmente deixar para depois só complica. Então trabalhe para a harmonia do grupo. Então a tua função é ter autoridade sobre o grupo, ser modelo para o grupo que você está liderando, edificar vidas, ter um relacionamento amigável com a tua equipe e tirar tudo aquilo que pode destruir a harmonia da tua equipe. Então essa é a missão que Deus colocou na tua mão para que você possa desenvolver. Pastor, quais são as minhas responsabilidades como líder? Qual é a minha responsabilidade? Primeiro, o líder é o representante do pastor ou da liderança local. Então, toda vez que o pastor não estiver em um culto, você vai com um grupo de crianças para um culto numa igreja, o pastor não está. Quem é o representante legal do pastor? Você, líder, você é o representante legal. Então, se alguém te convidar para o púlpito, se te convidar para um lugar de destaque, vá sem estar constrangido, sem estar com vergonha, porque naquele local, na ausência do teu pastor, você é o representante legal do teu pastor. Então, entenda isso daí é muito importante. Outra coisa é responsabilidade do líder de ministério infantil promover eventos envolvendo o ministério infantil. Então procura ter eventos, trabalhos de evangelização, trabalhos de discipulado, treinamentos, palestras, capacitações. Então fazer eventos para o ministério infantil. Nós já aprendemos que tem departamentos, de repente você tem um departamento para cuidar de evento. Então converse com o teu departamento, dê sugestões, procura ver, mas coloque o teu ministério em movimento, promova eventos para o ministério infantil na igreja local. Outra coisa que é responsabilidade do líder, motivar a tua equipe. Então, se a equipe estiver desanimada, se a equipe está com dificuldade, motive a tua equipe, ajuda eles superarem as dificuldades, os obstáculos, converse bastante, procure aquele que está triste e desanimado, procura saber a razão, procura saber como pode ajudar. Então, motivação da equipe é essencial para que o trabalho desenvolva. Outra coisa importante, o aconselhamento pastoral. De repente, o pastor está ocupado, tem alguém passando por um momento difícil, esteja próximo, esteja pronto a aconselhar. Então, se houver uma dificuldade, seja aquele amigo, aquele conselheiro que vai trabalhar com a equipe. Outra responsabilidade, formar novas equipes. Então, sempre esteja renovando a equipe, convidando aquelas pessoas que você vê que tem uma vocação, tem um chamado, tem um desejo, traga para a tua equipe, faz a tua equipe crescer, prosperar. Pastor, mas eu já tenho bastante pessoas na minha equipe. Mas quem sabe Deus está preparando uma equipe para outra igreja, outro lugar. Então, quanto mais você treinar pessoas, ter pessoas preparadas, melhor o trabalho do Ministério Infantil vai se desenvolver. E por fim, treine novos líderes. Então, se você vê que alguém tem chamada para liderança, Deus tem algo, treine aquela pessoa, converse com o teu pastor, diz, olha, o fulano, a fulana está se destacando na área da liderança. Então, treine novos líderes para que a igreja tenha pessoas capacitadas para liderar o ministério infantil.
Ficou alguma dúvida? Meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de deixar o teu comentário no final dessa aula. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no curso de especialização para liderança de Ministério Infantil, entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 80 12. Você que é aluno, está gostando do curso, divulgue para os outros, chame outras pessoas para estar fazendo esse curso também, pois esse curso vai abençoar a tua vida e principalmente ele vai abençoar a vida de crianças e adolescentes. Todo o recurso investido no Centro de Treinamento Barak é voltado à evangelização e discipulado de crianças. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.